Tem muitos dentistas que estão no mercado de trabalho e tá super saturado, né? Tem muita gente fazendo tudo. Antigamente bastava a gente ter uma especialidade e isso era uma garantia, porque já era um diferencial. Não existiam muitos ortodontistas, muitos periodontistas, muitos implantodontistas nas cidades. Só que agora quase todo dentista é especialista. E o que está virando raridade é o clínico geral, né? Só que todo mundo também é clínico geral e especialista. Então, a gente migra para a rede social e vai tentar conquistar pacientes com a rede social. Só que na rede social também já tem muitos dentistas. E poucos desses dentistas estão conseguindo o resultado sonhado. Poucos dentistas estão conseguindo transformar os seguidores em pacientes. E poucos dentistas estão conseguindo aumentar a renda dos consultórios e fazer o marketing digital funcionar para o lado deles. E eu acredito que o principal motivo disso estar acontecendo é um erro muito básico do marketing digital. Toda aula de marketing digital, a primeira coisa que a gente aprende a fazer, a construir, é o que eu vou falar aqui hoje. E poucos dentistas estão sabendo disso e poucos dentistas estão usando essa ferramenta poderosíssima a seu favor. E se você não conseguir fazer isso, se você não tomar a atitude de realizar esse passo que eu vou ensinar hoje, dificilmente você vai ter resultados, mesmo que você siga todas as minhas outras dicas aqui ou as dicas de outros influencers, de outros professores de marketing, tá bom? Então, esse é o podcast Investidor de Jaleco, episódio número 20. Consiga mais pacientes com o Instagram com esse passo simples. Eu sou Lilian Fonseca, sou estrategista de finanças para dentistas. Meu objetivo é te ajudar a ganhar mais, a cuidar melhor do seu dinheiro e a investir para sua aposentadoria. E tem muito dentista querendo conquistar esse lugarzinho ao sol na odontologia. E como que a gente faz isso agora nos tempos de redes sociais? Eu tenho certeza que se você está postando, se você está produzindo conteúdo, se você faz conteúdo para o feed, para o stories, se você faz live, o que você quer é transformar essas postagens em pacientes lá dentro do seu consultório, tô certa? Mas, geralmente, isso não acontece. Agora, eu vou explicar por que isso não está acontecendo. Só que tem uma coisinha. Quando a gente está muito perto do problema, ali no olho do furacão, a gente não consegue enxergar direito. Então, eu vou dar um exemplo fora da odontologia. Eu vou usar um exemplo da arquitetura. E eu quero que você se coloque na posição de cliente. Não se coloque na posição do arquiteto, na posição do cliente. Você vai ver que quando você pensa com a mente do cliente, é muito mais fácil você fazer o conteúdo que vai trazer o resultado. Então, essa é uma dica excelente, tá bom? Não é o objetivo da live, do podcast de hoje, mas é uma dica muito boa. É se colocar na posição do cliente para entender o que ele quer ouvir, o que vai ser o conteúdo interessante. Mas vamos lá, vamos para o exemplo da arquitetura. Imagina que você mora em um apartamento e quer reformar a cozinha dele. Você não gosta mais da cozinha, ela não tá bonita, ela não tá moderna, ela é muito apertada, não cabem mais os eletrodomésticos que você quer ter e ela tá ultrapassada e você quer reformar. E aí o que as pessoas normalmente fazem nos dias de hoje das redes sociais? Elas vão pesquisar ideias. Então vai pro YouTube, vai pro Pinterest, vai pro Instagram, vai pro Google pesquisar ideias e talvez fazer uma pastinha de ideias no Pinterest ou no próprio computador de coisas que você gostou. Tô certa? Comigo é assim, eu sempre faço seleciono muitas imagens para poder deixar tudo bem bonitinho para eu ter noção do que eu realmente gosto. E aí, imagina que você encontrou 3 arquitetos que você gostou do trabalho deles. O primeiro arquiteto que você encontrou, ele produz bastante conteúdo. E tá lá no YouTube ou no Instagram, em alguma rede social, mas de todo aquele conteúdo que ele postou, de todos os trabalhos que ele postou, só tinha 3 cozinhas. E uma delas você não gostou muito, e as outras 2 você se apaixonou. Aí tem um outro arquiteto que ele foca o trabalho dele em cozinhas, mas é meio a meio. Metade é cozinha e a outra metade são outras áreas externas, salas, quartos, tem de tudo lá dentro.
e você gostou bastante das cozinhas que ele fez. Mas depois você encontrou um outro arquiteto que ele trabalha exclusivamente com cozinhas pequenas. Então ele está acostumado a trabalhar com aquelas cozinhas em que ninguém consegue fazer nada, em que ninguém não consegue colocar os eletrodomésticos no lugar certo, que não tem espaço. E ele faz conteúdo para isso. E a cada conteúdo ele soluciona um problema que você vive ali na sua cozinha. Do tipo, na hora que eu abro a porta da geladeira, ninguém mais passa. Se eu abro o fogão, bate na minha perna, não tem como eu abrir o armário também. Entendeu? E aí o conteúdo dele, cada videozinho ele vai te dando um pensamento de um problema que você tem, que você convive com ele, que te chateia e ele te dá uma solução para aquele problema. Então, ele foi diretamente no seu problema, na sua queixa, no que te incomoda. Quem que você iria escolher? O arquiteto que tem 3 cozinhas lá postadas, a outra arquiteta que tem várias cozinhas e você gosta de algumas, ou o outro arquiteto que fala exclusivamente de cozinhas pequenas, que é o seu problema? Bom, o que é isso no marketing digital? Isso é escolher um subnicho. Como que a gente sabe que a gente tem que escolher um subnicho? Quando a nossa concorrência está muito grande. O nosso objetivo é conquistar a autoridade. E não tem uma forma mais fácil da gente conquistar a autoridade se a gente vai resolver apenas um problema exclusivo de uma pessoa. Se a gente se posiciona dessa forma. Se você decide resolver o problema de uma pessoa, dificilmente você terá concorrente contra você, porque todo mundo está tentando atingir mais pessoas. Então, subnichar é você escolher um problema menor para você resolver, um público menor para você resolver. Então, esse arquiteto, ele decidiu resolver o problema de pessoas que moram em apartamentos que as cozinhas são muito pequenas. E que ele consegue pensar em diversas soluções, porque ele já passou pela solução desse problema várias vezes. E ele se posiciona dessa forma e ele consegue a atenção maior das pessoas que têm esse problema. Ele acaba conseguindo cobrar mais do que um outro arquiteto cobraria por uma cozinha normal e ele vai entregar uma solução ainda maior. O Matheus está falando aqui. Então seria valorizar o cliente que você tem, valorizar o pouco que ele tem? Não, não é isso. É entender o que incomoda aquele cliente. Então, por exemplo, na odontologia, agora eu vou passar para um exemplo na odontologia. Antigamente, era suficiente ser especialista em dentística e trabalhar com a parte de estética que o consultório ia estar lotado. Você ia ser aquele cara que consegue fazer uma resina super bem feita e os outros dentistas iam te encaminhar, os pacientes iam falar e ia chegar muito paciente para você e você não ia precisar se preocupar, porque você subnichou, você não é mais um dentista, você já é um especialista em dentística, tá bom? Só que aí a especialidade da dentística, ela encheu, tem muita gente especialista em dentística. Então você pega e você subnicha. Então agora eu sou especialista em lentes de contato. Aí você vai lá, só lentes de contato. Virou moda, um monte de dentista fez. E agora, como que a gente continua subnichando? Entendeu? Como que a gente vai escolher um outro problema para a gente resolver? Então talvez, para a gente subnichar, a gente resolva se posicionar como um dentista que está preocupado com a estética de mulheres de mais de 50 anos. Porque a preocupação dela é diferente da menina de 20 anos. É diferente da criança de 12, é diferente do homem de 40 anos. Ela quer ter um aspecto natural, ela não quer que o dente dela pareça com uma dentadura, porque se ficar parecendo com uma dentadura vai ficar mais artificial e ela vai envelhecer mais, entendeu? Então quando a gente pensa no problema em que a gente quer resolver, a gente consegue entender melhor o que está passando na cabeça do nosso paciente, o que realmente incomoda ele. E aí, quanto mais a gente atende aquele público, a gente vai escutando os problemas deles e vai entendendo. Então, por exemplo, digamos que você resolveu subnichar para um público de mães, mulheres, mães. O que é o grande problema da mãe para ela ir no nosso consultório fazer um atendimento? É o tempo, né? Tempo da mãe é a coisa mais escassa que existe. Então, para ela, deixar os filhos em casa pode ser complicado. Então, o seu diferencial pode ser isso. Do lado da sua clínica, pode ter
uma empresa que tem um lugar daqueles que a criança fica brincando por meia hora, por 40 minutos. E aí você pode fazer um consórcio, uma franquia ali com eles, um acordo ali com eles, para o seu cliente pagar um valor diferenciado quando estiver lá. Entendeu? Isso é um jeito de você pensar na solução do problema do seu público. E aí todas as mães, gente, o homem, o ser humano, ele anda em grupos. E existe grupo para tudo. Pensa aí os grupos de WhatsApp e de Facebook que você faz parte. Então, talvez você faça parte do grupo de WhatsApp da sua especialidade, da sua associação. Talvez você faça parte do grupo de mães ou de pais da sua cidade. Então, as pessoas andam em grupo. Então, se uma mulher que é mãe, que tem 2 filhos e que ela não tem tempo para se cuidar, ela vai numa clínica odontológica em que ela pode deixar o filho dela numa brinquedoteca dessas e que ela vai pagar muito mais barato do que o que ela está acostumado, você está juntando tudo que ela quer. Porque o filho dela vai se divertir, ele vai passar um momento legal e ela vai estar se cuidando, fazendo o que ela precisa para ela. Isso é você criar um diferencial, é você subnichar e pensar no problema daquela população que você quer resolver, tá? Então você pode subnichar pensando no público que você vai resolver e criar um diferencial, ou você pode subnichar pensando no tratamento que você vai oferecer, tá? Então a gente tem várias formas de subnichar e essas são 2 delas. O que você precisa entender é que você precisa ser diferente dos outros dentistas. Tem dentista fazendo isso de ter uma empresa de brinquedoteca que as crianças ficam lá enquanto a mãe se cuida? Não tem. Então isso é um diferencial imenso, tá bom? Então a gente precisa pensar na forma que a gente seja a única opção daquele público que a gente escolheu, tá bom? E aí quando você usa isso dentro da sua rede social e você demonstra isso dentro da sua rede social e você fala com o linguajar que a mãe está entendendo, que é a dor daquela mãe, isso vai trazer um diferencial imenso para você. Porque digamos que você é essa dentista que trabalha com estética, com lentes de contato, com botox, e de vez em quando você posta no seu stories a brinquedoteca onde as crianças ficam, que você fala desse diferencial, que você fala que quem vai lá fazer o atendimento, que tem desconto lá na brinquedoteca, que vocês têm uma parceria, que você mostra para eles que a mãe não precisa se preocupar em deixar os filhos com a avó ou com a empregada para poder fazer o tratamento. Você dá oportunidade para essa pessoa fazer o tratamento que ela tanto quer, entendeu? Então é assim que a gente consegue um espaço e a gente pode usar isso tanto no mundo físico, tá? No mundo real e ter parcerias e ir visitar escolas e explicar isso lá dentro das escolas, como a gente pode usar isso nas redes sociais e se posicionar e demonstrar o nosso diferencial, tá bom? Então, se você tem medo de escolher esse subnicho e se posicionar nesse subnicho e passar a falar apenas para esse grupo de pessoas, eu vou te dizer que você precisa perder esse medo, que não tem motivação para você continuar com esse medo, que a palavra se espalha muito mais quando você resolve o problema específico daquela pessoa específica. É muito legal quando a gente descobre que existe um produto que foi pensado pra gente, que resolve os nossos problemas e que parece que aquilo ali é perfeito, que fizeram um questionário com a gente e descobriram uma forma de resolver todos os nossos problemas. Isso é subnichar, tá bom? Então, quem subnicha resolve problemas específicos daquela pessoa e acaba criando fãs, tá bom? Então, agora eu quero dar algumas razões para você subnichar, tá? Se você ainda tá na dúvida, eu vou te dar algumas razões para você subnichar. Razão número 1. Quando você decide resolver um problema específico ou de um grupo específico de pessoas, você se torna um especialista naquilo e você foca a sua atenção, você foca o seu estudo, você foca todo o seu conhecimento na solução do problema daquela pessoa ou daquele problema específico, tá bom? Então você fica muito bom naquilo ao passar dos anos, com o passar do tempo, à medida que você vai estudando, lendo e fazendo cursos,
tá? Esse é o motivo número 1. O motivo número 2, você vai parar de gastar dinheiro com coisas que não vão fazer diferença nenhuma na sua carreira. Porque se você decidiu subnichar naquilo ali, você vai parar de ficar fazendo esses cursos que não tem nada a ver com o seu público. Por quê? Você vai focar na solução dos problemas do seu público. Então, se você decidiu focar em mães e você começa fazendo lentes de contato, mas aquela mãe, ela também quer fazer preenchimento, ela também quer fazer botox, você percebe que as pessoas que frequentam a sua clínica estão gastando dinheiro com determinados procedimentos que eles poderiam estar fazendo na sua clínica, lá na sua cadeira. Então, o que você faz? Você decide que você vai fazer o curso. E com o tempo você vai contando para todas as suas clientes, eu vou fazer um curso de botox, eu vou fazer um curso de preenchimento. Isso deixa eles animados e ansiosos, porque quando você voltar, eles vão querer fazer contigo, porque eles já confiam em você. Eles já sabem dos problemas que você sabe resolver e como você é bom em resolver os problemas deles, entendeu? E aí, depois, no tempo, você já faz lentes de contato, você já faz botox e preenchimento, mas aí você percebe que elas estão interessadas em outro procedimento, lipo de papada. Aí você vai lá e você faz lipo de papada, aprende a fazer e você se torna excelente em resolver os problemas daquela pessoa. E quanto mais você se torna excelente em resolver o problema daquela pessoa, mais você usa isso nas suas redes sociais para atrair aquela pessoa, adivinha? Número 3, a terceira razão para você subnichar. Você se torna uma autoridade naquilo ali. Essa é a melhor forma de você criar autoridade. Você vai ficar reconhecido, até pelos seus colegas, porque você se posiciona com aquele grupo. Então, na hora que ele não se sentir confiante em resolver aquele problema, que você é um expert, ele vai passar para você. Ou se ele tentou resolver aquele problema e não deu certo, ele vai encaminhar para você. Vai dizer quantas vezes você encaminhou um procedimento que, teoricamente, você podia fazer, mas você não se sentia confiante, você preferiu mandar para alguém que seja ainda melhor do que você. Porque a gente tem isso, a gente quer que o nosso paciente tenha o melhor resultado possível. E aí a gente vai criando essa rede de indicação, porque a gente vai se posicionar como alguém muito, muito bom naquilo ali. E aí, tudo isso, ao passar do tempo, você vai se tornando uma pessoa ainda melhor, com mais autoridade. Porque você vai falando só daquilo, você vai ouvindo só aquilo, você vai tratando só aquilo, você vai estudando só aquilo, você vai ficando melhor, 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 melhor. E as pessoas percebem que você está ficando cada vez melhor naquilo. Cada vez melhor do que elas, melhor do que o seu concorrente, tá? E aí, na rede social, você cria autoridade e o que isso gera? Isso gera a vontade, o desejo da pessoa de ser igual aquelas pacientes que você está postando na sua rede social. Então, imagina, a gente deu lá um exemplo do arquiteto que só postava sobre cozinhas pequenas e o outro arquiteto que só postou 3 vezes sobre cozinhas. Você vai se sentir muito mais confiante no arquiteto que resolve o seu problema todos os dias ou no arquiteto que resolve o seu problema só de vez em quando? O seu paciente vai se sentir da mesma forma. Se ele olha a sua rede social e a sua rede social é você com um monte de paciente que tem a mesma idade que ele, que tem a mesma característica facial, tem os mesmos problemas, e você conta ali, relata o que o seu paciente falou. Então, por exemplo, às vezes o seu paciente mandou um depoimento para você falando: eu tinha muita dificuldade porque eu queria cuidar de mim mesma, mas eu não encontrava uma clínica que atendesse a minha necessidade, que eu não conseguia deixar meus filhos em casa. E aí na clínica X, eu descobri que eles tinham um convênio com uma brinquedoteca. E aí esse momento de eu me cuidar passou a ser um momento de diversão dos meus filhos. E blá, 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 blá. E quando você vai contando isso, a pessoa que está passando pela mesma situação vai vendo o problema dela ser resolvido, tá? Então, quando a gente subnicha, a gente vai entendendo cada vez melhor a necessidade do nosso cliente, tá? Então, pense nisso. Pense em como você pode solucionar o problema de um público. Talvez você olhar aí ao redor do seu consultório, dos seus vizinhos, talvez você consiga pensar: nossa, esse meu vizinho pode me ajudar a solucionar o problema de um público, igual o exemplo que eu dei. Ou então, nossa, aqui o meu vizinho é um escritório de advocacia.
e eles são muito ocupados. Será que eu não posso oferecer para eles um atendimento diferenciado? Um atendimento em que eu ligo para eles para avisar no horário que eu tô livre, para eles não terem que esperar, ou então um atendimento no horário de almoço, ou então um atendimento no horário em que os tribunais ainda não abriram e eles não conseguem trabalhar. Deu para entender? Então você tem que escolher o público e tentar resolver o problema dele, o que dificulta ele de ir ao seu consultório, tá? E como que você sabe que você subnichou o suficiente, que você não precisa ir mais fundo nesse funil, ir mais lá embaixo e restringir mais ainda o seu público? Na hora em que você percebe que não tem ninguém se posicionando da mesma forma que você. Então, se você olha aí no Google da sua cidade, você coloca ortodontista na cidade tal e aparece 20 mil postagens sobre isso, isso não é bom. Se você coloca ortodontista para pacientes especiais, ortodontista síndrome de Down, ou dentista síndrome de Down, ou pediatra síndrome de Down, ou dentista para surdos, e você descobre que não tem ninguém fazendo isso, mesmo que poucas pessoas busquem isso, você vai começar a ganhar uma margem ali, tá bom? Então, se você está subnichando demais, você vai diminuir o público que você atende, vai. Então, o ideal é que a gente subniche apenas o suficiente para a gente ser o topo da cadeia. Deu para entender? A gente quer ser o número 1 na nossa área. E essa é a forma mais fácil da gente se tornar o número 1. E aí, depois que a gente é o número 1 em uma determinada coisa, a gente passa a fazer outra e começa a se posicionar. Desde que essas duas ações sejam alinhadas, tá bom? Igual eu dei o exemplo. Mulheres de 35 anos que estão interessadas em lentes de contato. Você ficou muito bom nisso? Você percebeu que esse público quer fazer harmonização facial? Você vai lá, faz o curso de harmonização facial e se torna muito bom em harmonização facial em mulheres de 30 a 35 anos que já têm filhos, tá bom? É assim que a gente sabe que tá na hora da gente começar a abrir de novo o nosso leque. E qual que é o erro que os dentistas cometem nessa área de subnichar e que vai afetar muito o seu marketing? É o erro de ter medo de perder cliente. A gente não perde cliente quando a gente subnicha, tá bom? Os nossos clientes atuais, eles continuam sendo nossos pacientes, mas eles começam a levar a nossa palavra para outras pessoas. E aí, como as pessoas andam em grupo, elas se comunicam, elas contam umas para as outras o que está acontecendo. E aí isso vai fazer com que mais e mais pessoas parecidas apareçam no seu consultório. Então, um paciente desse que você atendeu, que é num subnicho, e ele comunica: gente, eu fui num dentista que lá tem essa e essa vantagem, vocês precisam ir lá, porque as crianças ficam na brinquedoteca, a gente pode se cuidar, e tem isso, tem aquilo e tem aquilo. Então pense no diferencial que você pode fazer com que essas pessoas mandem nos grupinhos delas, de WhatsApp e de Facebook, e que vai trazer mais clientes para você, tá bom? Essa é a beleza da gente subnichar, da gente escolher um público, tá? Então vamos lá. A gente precisa subnichar, porque isso vai aumentar a nossa autoridade, vai aumentar a nossa capacidade de ser bom naquilo, vai trazer foco para nossa carreira, para a gente parar de gastar dinheiro, né? E vai ser mais fácil da gente cair no boca a boca, que é o que a gente acha que é o marketing do dentista, né? O boca a boca. Quando você subnicha, é muito mais fácil o boca a boca funcionar, tá bom? E subnicha até o momento em que você seja o topo da cadeia, que você consiga realizar o diferencial, você ser o melhor daquele grupo, o melhor para atender aquele grupo, que você seja a única opção daquele grupo. Então esse é o momento que você sabe que você subnichou o suficiente. E se você subnichar e você focar o seu estudo, focar o seu marketing, focar o seu atendimento, focar tudo, eu tenho certeza que você vai se tornar aquele especialista que você gostaria de ser naquele subnicho. Com o tempo você vai melhorando. E a autoridade vai crescendo, os pacientes vão aparecendo, eles vão ficando cada vez mais satisfeitos, cada vez eles propagam mais o que você faz
E aí você vai conseguir ter uma clientela satisfeita, que indica e que a sua agenda, além de cheia, ela te paga bem. Porque se você resolve um problema muito específico de uma pessoa, ela está disposta a pagar muito mais por isso, tá? Obrigada pela atenção. Meu nome é Lilian Fonseca. Eu sou estrategista de finanças para dentistas. Meu objetivo é te ajudar a ganhar mais, cuidar melhor do seu dinheiro e a investir para você ter uma aposentadoria do jeito que você merece. Esse aqui é o podcast Investidora de Jaleco, o episódio número 20, conquiste mais pacientes pelo Instagram com esse passo simples. Obrigada pela atenção e eu vejo vocês no próximo episódio. Se você quiser ver mais conteúdos, tem vários episódios do podcast, tem muita coisa no YouTube. Eu publico todo dia no Instagram, no feed do Stories. Temos as lives semanais e em breve vamos começar o aulão, uma vez por semana, com conteúdo muito prático, em que vocês vão poder olhar na minha tela tudo que eu estou fazendo, como que eu faço as minhas postagens. Vou explicar para vocês sobre investimentos, sobre marketing e sobre finanças pessoais e de consultório. Até o próximo episódio. Tchau!